nesse lugar e a pessoa mais importante aqui, em nome de Jesus, amém. Sem mais delongas, queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 43. Evangelho de João, o discípulo amado de Jesus, no capítulo 1, versículo de número 43. João, o mesmo autor de Apocalipse e das cartas, 1 João, 2 João e 3 João, é aquele que ficou na ilha de Patmos. Todos encontraram? Se tiver uma caneta e um marca-texto, faça questão que você marque a sua Bíblia, para ficar bonitinha, e você futuramente ensinar sobre isso para alguém. Todos encontraram? Eu vou ler com você o texto, e depois eu volto explicando o texto aqui, para vocês em nome de Jesus. João 1, 43 diz o seguinte: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Fala assim comigo, Galileia. Perfeito. E encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael. Fala comigo assim, Natanael. E lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiu aos profetas, Jesus, o Nazareno, filho, ou enteado aqui no caso, de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Fala assim comigo, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Vai marcando aí. Filipe respondeu: venha ver, venha acompanhar, veja com seus próprios olhos. Versículo 47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Em outras versões mais antigas, talvez a sua, dolo algum, pecado algum, atitude errada nenhuma. Versículo 48. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha te visto, e vi você debaixo da figueira. Fala assim comigo, eu já tinha te visto. Mais uma vez, eu já tinha te visto. Olha o 49. Então Natanael exclamou, ou seja, ficou assim, estarrecido, né? Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você pode dar uma glória a Deus aí? Esse texto é um texto maravilhoso que fala muito aos nossos corações, embora parece que a leitura não tem muita profundidade, né? Mas eu quero me aprofundar na leitura com vocês desse texto, pegar alguns pontos e, como de costume, fazer a aplicação em nossas vidas nessa noite. Até porque não tem sentido algum ler o texto por ler só e não aplicar o texto em nossas vidas. Perfeito. Vamos identificar o texto aqui, alguns pontos importantes. Volta comigo aí e eu vou frisando com você detalhes importantes. Jesus estava aqui na construção dos seus discípulos, né? Primeiro contato de formação dos seus discípulos. E ele está indo em direção aqui para encontrar Filipe. E Filipe também é um dos 12, faz parte aí dessa comitiva de pessoas que vão ser um dos apóstolos, né, que vão pregar o evangelho por todo lugar. Jesus tinha nascido em Belém, e por causa de Herodes, no comecinho, Herodes quis matar os meninos, porque sabia que, por revelação dos magos ali, né, astrólogos, que o Filho de Deus havia nascido. Ele quis matar os meninos de 2, 3 anos de idade, não é isso? Perfeito?
E aí, José e Maria, direcionados, saem de lá. Aproximadamente, Jesus ficou em Belém da Judéia durante ali uns 6, 7 meses, até que isso acontecesse. Então Jesus sai e fica por tempo, 1 ano, 2 anos no Egito. Depois sai do Egito e ele passa boa parte da sua vida na Judéia, aproximadamente uns 27 anos de vida em Judéia, né? O ministério de Jesus foi visto pelo mundo por quanto tempo, mais ou menos? 3 anos e 6 meses, aproximadamente. Então, esse processo todo que Jesus enfrentou, nós chamamos de processo de preparação. Belém, sai de lá, fica no Egito durante um tempo. Quem sabia que Jesus ficou no Egito durante um tempo? Levanta a mão para me ver. Depois do Egito, parte para a Judéia, e ele fica boa parte da sua vida na Judéia, morando ali. Judéia é um lugar muito simples. A ideia de Judéia para nós aqui, ficar bem claro, seria mais ou menos Japaraíba, deu para entender? Seria mais ou menos Capoeirão, seria mais ou menos aqui a ilha, mais ou menos isso. Não é um lugar muito relevante. E existia uma profecia que o Messias viria de um lugar extremamente relevante. Se ele é rei, ele tem que ser de um lugar muito bem aparentado, até para que a história fique bonita, né? Até para que tudo fique arrumadinho. Então Jesus vem e passa boa parte do seu tempo de vida na Judéia. Durante 3 anos, que é o ministério visto de Jesus, ele se aloca em Cafarnaum, né? Ele fica durante 3 anos, e Cafarnaum é um lugar como se fosse Belo Horizonte, como se fosse São Paulo, para que nós possamos entender aqui, ou seja, um lugar que tem probabilidade de ser visto. Quem está me entendendo? Perfeito. Então esses pontos são importantes para que nós possamos construir uma ideia em cima do texto. Então volta comigo agora no versículo 43, construindo isso que eu falei com vocês. Então no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Filipe, eu estou te convidando para você ser meu discípulo, ou seja, siga-me, vamos caminhar juntos, vamos fazer um trabalho juntos. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, que são o que de Jesus? Discípulos. Filipe encontrou Natanael. Natanael, para alguns, embora não há comprovação, entende-se que é o Bartolomeu. E o Natanael era um amigo próximo de Filipe. A certeza que nós temos é que Natanael era como se fosse um amigo de alma de Filipe. Alguns entendem que esse Natanael se encaixava como um dos 12, mas não há comprovação que de fato é. Então não posso afirmar que isso é uma verdade, mas é uma especulação. E aí o que acontece? Filipe, sendo chamado pelo Messias, ele quer compartilhar do sentimento que ele recebe o convite com Natanael. E ele fala o seguinte com Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Você precisa lembrar, nós precisamos lembrar, que o judeu não é como nós, boa parte deles. O judeu não crê que Jesus é o Filho de Deus, boa parte dos judeus. Os judeus não creem que Jesus é o Messias, o Emanuel enviado. Quem sabe disso aqui, levanta a mão para me ver. É válido lembrar disso, né? Eles creem que Moisés, nas escritas de Moisés, Elias, mas Jesus não. Então há uma rejeição com Jesus. Filipe já fala algo importante com Natanael. É o seguinte, Natanael: nós acabamos de topar com aquele que Moisés escreveu lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, acerca daquela profecia que se cumpriria, daquele que viria. Nós acabamos de ver ali agora aquele pelo qual os profetas profetizaram que aconteceria, aquele sem formosura. Nós acabamos de topar com ele ali agora. Versículo 45 aí: achamos aquele que Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, aquele de Nazaré, filho de José. Agora olha a fala
de Natanael. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Você está dizendo para mim que vocês acabaram de encontrar então o Messias, o prometido, mas vindo de Nazaré, vindo de Moema, vindo de distrito da ilha? Vocês têm certeza que de fato esse aí é o Messias, o enviado, o Salvador do mundo? Mas o certo pelas profecias é que esse moço viesse de um lugar visivelmente bom. Como é que você está dizendo para mim que esse moço então veio de um lugar tão simples assim e ele é o Messias, o Salvador? Então Natanael começa então a questionar, porque Natanael, pelo que se entende, era alguém que compreendia as Escrituras. E aí ele fala isso: pode porventura sair alguma coisa boa? É um tom de desprezo, ou de menosprezo, né? Filipe, como não quis dar argumento, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você mostrar. Filipe fala: olha, eu não vou ficar tentando te convencer aqui não, até porque seu argumento na sua mente já está consolidado. Mas a questão é o seguinte: ao invés de eu tentar te convencer, fala assim comigo, vem ver. Olha aqui para mim, você não precisa convencer as pessoas de quem Jesus é. Você precisa mostrar às pessoas quem Jesus é na sua vida. Você pode dar um glória a Deus aí? Não precisa convencer não. Vem ver. Vem ver. Vem conhecer sobre Jesus. Faça você mesmo um test drive. E aí você comprovará por si mesmo e tirará suas conclusões. Quem aqui fez um test drive e nunca mais quer largar Jesus? Levanta a mão para mim ver. Você testemunhou, você comprovou, você sentiu, você entendeu, é verdade. Uma coisa é alguém dizer algo, outra coisa é você experimentar aquilo que disseram. São duas coisas distintas. Natanael, não querendo aceitar, Filipe então dá para ele uma instrução: pai, vem conhecer, vem cá experimentar. E essa atitude, irmãos, tem que ser a nossa atitude. Olha aqui para mim, não adianta ficar tentando empurrar Jesus goela abaixo na vida das pessoas. Não adianta. Você vai encontrar mais a rejeição. O que é que eu preciso fazer? Uai, está passando uma luta? Uai, vem ver. Está passando algum tipo de dor? Uai, vem conhecer, vem experimentar o que eu experimento todos os domingos. Quem está me entendendo? Eu não vou ficar o tempo todo tentando te convencer, porque eu não consigo convencer quem não quer ser convencido. Mas se a pessoa experimentar, é impossível ela negar. Então o convite de Filipe é o seguinte: vem conhecer, uai. Vem ver com seus próprios olhos. O que acontece é que é maravilhoso demais o versículo 47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele. Então, quando Jesus está chegando, Filipe acaba de falar isso. E aí Jesus aparece, e aí entra um detalhe importantíssimo que Jesus faz. Jesus fala algo fenomenal. Fala assim comigo: eis um verdadeiro, mais forte, eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Cara, Jesus toca na dor do cara. Eis alguém moralmente certo, eis alguém que não tem defeito, eis alguém que é muito justo no seu julgar, eis alguém que é muito correto nas suas atitudes e agora então não pode negar, porque isso é correto. Deu para entender? Jesus amarra Natanael naquilo que ele se apresenta a ser. Eis um moço que não tem pecado algum, que é um verdadeiro brasileiro, por assim dizer, que é certo, que ama a pátria, que é justo nas suas atitudes. Jesus fala essa fala com ele, praticamente amarrando ele para pegar ele lá na frente. Então Jesus diz algo sobre Natanael, dizendo o seguinte: eu vou te falar aqui um negócio muito importante acerca de você, que você não vai conseguir fugir disso. Você não é certo? Então, eis aqui um verdadeiro homem honesto. Então, se você é honesto, você não pode agir com desonestidade com o que eu vou falar com você. Quem está me entendendo a construção do texto? Perfeito? Vamos lá. Natanael perguntou a Jesus, tem 2 pontinhos aí: de onde o Senhor me conhece? Dá uma olhadinha na sua Bíblia e repara comigo que o Senhor aí não está com S maiúsculo. Repara para você ver, está com S minúsculo. O entendimento disso aqui
é que Natanael não reconhecia até então Jesus como o quê? Como o quê? Como Senhor. De onde o Senhor me conhece? A palavra Senhor, que seria só com respeito mesmo. De onde você me conhece? Não sei quem que é você, não. De onde o Senhor tem informações acerca de mim? Eu nunca te vi, ué. Eu nunca testemunhei um momento de estar com você. De onde o Senhor me conhece? Quem é você? Jesus respondeu. Cara, isso aqui é muito poderoso. Antes de Filipe chamá-lo, ou seja, antes de Filipe estar, presta atenção, a revelação já começa aqui. Por quê? Jesus estava lá? Jesus estava lá? Não. Jesus estava chegando lá, mas não estava lá. Presta atenção, só que ele não percebeu a pérola que Jesus já havia lançado. Presta atenção. Antes de Filipe chamá-lo, porque Jesus não diz para Filipe chamá-lo. Jesus chama Filipe, e Filipe, sendo um amigo, chama Natanael. Aí, olha que interessante, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Meus irmãos, que palavra, que pancada que Jesus solta aqui. Antes de Filipe fazer o convite para você aqui agora, eu já te assisti há muitos anos, e você nem sabia. Agora presta atenção no texto. Então Natanael exclamou. O que é exclamar? Eu quero entender o que está acontecendo. E fulano exclamou. Ele falou, tá. Deu para entender? Exclamou. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor mesmo é o Filho de Deus. Mas quando você olha para esse texto, por que uma simples fala foi suficiente para a cabeça de Natanael mudar? Ué, bastou Jesus falar com ele que antes de Filipe chamá-lo, Jesus já o conhecia, que ele mudou totalmente a trajetória de pensamento dele. Qual que é a lógica disso? Além de tudo, agora, o tratamento dele já não é mais como alguém comum, é de quê? Mestre. Te reconheço como Senhor, o Senhor é mestre. E além de tudo, a exclamação é: o Senhor é o Filho. E ele diz mais coisas: o Senhor é o Rei de Israel. Por causa de uma fala de Jesus, a configuração do pensamento desse moço aqui muda toda, de Natanael. Ele passa a ver Jesus como o Rei de Israel, ele passa a ver Jesus como o Senhor, e ele passa a reconhecer que ele é o Filho de Deus. 3 situações que acontecem por causa de uma fala. Agora, deixa eu explicar algo muito importante. O que eu vou dizer para você aqui agora, não está escrito na Bíblia. Até porque nós não temos toda a trajetória, o porquê que isso aqui aconteceu. O porquê que essa simples fala aqui, eu falo registrado nos livros, tá? Foi suficiente para mudar a cabeça de Natanael. Mas nós sabemos que foram os judeus, através da Septuaginta, que trouxe para nós hoje o que a gente conhece como Bíblia, sim ou não? E existe algumas especulações teológicas que vai dizer situações e eventos que possivelmente foram suficientes para que essa atitude de Natanael acontecesse aqui. E eu quero trabalhar com você. Então são conhecimentos extras bíblicos. Não está escrito na Bíblia, ficou claro isso? Mas são ideias e comportamentos que valem para interpretar o que está escrito aqui. Então, o primeiro momento aqui do texto, eu te vi debaixo da figueira, pode simbolizar, fala assim comigo, momento íntimo. Mais forte, momento íntimo e espiritual. Existem especulações que vão entender que essa fala de Jesus era como se Jesus tivesse visto momentos íntimos e de cunho espiritual que Natanael experimentou. Está debaixo da figueira aqui, em uma linhagem, é interpretando que Natanael estava vendo situações íntimas de cunho espiritual, não sei qual que é o cunho, porque não fala, mas que Jesus o assistiu.
Então Jesus toca naquilo que ninguém mais sabia. Ficou claro isso? Então essa é a primeira especulação. A segunda, fala assim comigo: evento privado, algo que só ele sabia. Segunda especulação teológica: um evento privado, uma situação que só o Natanael que sabia que vivia. Por exemplo, quase bater o carro dirigindo. Só para você poder entender o exemplo aqui, quem entendeu? Uma situação muito particular, que pai, mãe, ninguém sabia. Então, é uma segunda especulação. Jesus fala: eu te vi debaixo da figueira, ou seja, eu te assisti numa situação específica que ninguém sabe. Então, eu sou, de fato, Deus. Terceiro, fala assim comigo: ligação profética. A fala eu te assisti debaixo da figueira pode simbolizar também uma ligação profética, ou seja, porque a figueira significava renovo e vida. E além de tudo, existem muitas profecias que foram ditas para a figueira. E há uma linha de interpretar que é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: Natanael, lembra que você é um cara estudioso, que você estudou, leu, entendeu que a figueira simboliza algo profético? Pois é, a profecia está aqui na sua frente. Então, 3 linhas. A primeira, momento íntimo e espiritual. Evento privado. Ligação profética. Um quarto, fala assim comigo: oração pela vista do Messias. Um quarto ponto de especulação: possivelmente essa fala de Jesus, eu te vi debaixo da figueira, estava alicerçado a um desejo de Natanael ver Jesus em uma das suas orações com seus próprios olhos, ver de fato o Messias aparecer. Então, a quarta especulação é: você orou, pediu para que eu pudesse aparecer para você, e olha eu aqui. Quem está me entendendo? E a última, que para mim é o que eu quero trabalhar com vocês, e é o que eu mais entendo que seja, que se aplica ao texto aqui. Fala assim comigo: Natanael ter sido esquecido. Uma quinta corrente entende que essa fala que impactou, eu te vi debaixo da figueira, entende que, por alguma situação, a mãe de Natanael possivelmente teve um filho fora do casamento. Presta atenção. E aí, se hoje já é algo que rejeita, imagina aquele tempo. E ela então, sem saber o que fazer, pega aquela criança que está ali, recém-nascida, e coloca ele debaixo de um pé de uma figueira. Deu para entender? Então, seria uma quinta visão do texto. O deixa debaixo da figueira, e Natanael vive as piores experiências da sua vida ali, debaixo da figueira, tá? Quando eu falo recém-nascido, é uma criança que já tem consciência das coisas. 3 âmbitos para serem trabalhados. Primeiro, sentido literal. Essa mãe o deixou lá mesmo, o abandonou debaixo da figueira, e ele lembra dessa cena. Sentido emocional. Gritou, chorou, esperneou, dores que ninguém assistiu, somente ele. E sentido espiritual, nunca ter ouvido Deus. Fala comigo assim: sentido literal, sentimento abandono. Me ajuda. Sentimento emocional, dores que ninguém viu. Sentido espiritual, nunca ter ouvido por Deus. Beleza. Então, quando Jesus fala isso com Natanael, eu te vi debaixo da figueira, nós podemos analisar por várias óticas, e eu quero pegar essa. Natanael foi deixado, esquecido pela sua família, por alguma situação que possivelmente ele não entendeu quando foi deixado. O que é que isso tem a ver? Quando Jesus fala isso com ele, ele fala o seguinte: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. Olha aqui para mim. Eu quero trabalhar com você pelo menos em 3 linhas.
espiritual, emocional e físico. Na linha espiritual, a aplicação do texto seria você se sentir sozinho, Deus não te amparar. Perfeito? Na linha racional da mente, seria você buscar uma resposta e não obter a resposta. E na linha literal, abandono familiar. Perfeito? O que eu aprendo com você lendo esse texto aqui e aplicando agora? Quando Jesus vira para Natanael e fala: Natanael, eu te vi debaixo da figueira, era como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: ó, eu te assisti nos momentos mais difíceis da sua vida, mas uma coisa que eu quero ressaltar é: eu estive cuidando de você, mesmo quando você não viu. Natanael, você não me conhece, mas eu te conheço, porque nos momentos mais difíceis da sua vida, quando você foi desamparado, lembra? Debaixo da figueira, eu estava lá e eu fui proteção para você. Eu fui água para matar a sua sede, eu fui pão para matar a sua fome, eu estava lá sem você saber. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite. Jesus te assistiu. Ele estava lá. Nas suas maiores dores, Jesus estava lá. Mesmo quando você gritou e achou que estava sozinho. Você pode dar uma glória a Deus aí? Jesus estava lá, debaixo da figueira, que simboliza um tanto de coisa. Problemas, dores. Ele estava lá. Quando você pensou que nem ninguém era o suficiente para te salvar daquela situação. Jesus estava lá no momento onde as pessoas te abandonaram, te deixaram, te julgaram, te trapacearam. Jesus estava lá. E Ele te viu debaixo da figueira. Quando você se sentiu desamparado. Quando você pensou que as suas orações não tinham sido ouvidas. Jesus estava lá e Ele te viu debaixo da figueira. Primeiro ponto é esse que eu quero destacar com você. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando nós gritamos por socorro e ninguém escuta, Jesus está dizendo para Natanael e para nós hoje: eu te vi, eu te assisti. E por mais que você pense que você esteve sozinho, eu estava lá. Vira para o seu irmão do lado e fala: ele estava lá. Ele estava lá. Lembra aquela situação que para você parecia morte, e você orou, gritou, esperneou, chamou, e parece que ninguém te atendia? Jesus estava lá cuidando de você. E detalhe interessante, nós pensamos que o cuidado de Jesus é aquele cuidado que Ele fica o tempo todo falando com você. Por muitas vezes não. Por muitas vezes é só a presença dEle que é suficiente. Não precisa de mais nada não. A presença dEle é suficiente para te proteger, para te guardar, para te redimir, para te lavar, para te restaurar, para trazer paz ao seu coração. Então quando Jesus vira para Natanael e fala: Natanael, eu te vi, cara, debaixo da figueira. O primeiro ponto é dizendo o seguinte: lembra quando a sua mãe desamparou você? Quando a sua família te rejeitou? Quando as pessoas que deveriam te amar te rejeitou? Olha aqui para mim, eu estava lá, cuidando de você. Eu fui pai, eu fui a verdadeira proteção quando você pensou que estava sozinho. Meus irmãos, vou dizer para você uma coisa: pode pai, mãe, amigo desamparar você, mas Jesus te assiste debaixo da figueira. E pode ser que as suas dores estão lá dentro, escondidas, mas Jesus me usa para dizer algo muito importante para você nessa noite. Ele está assistindo, Ele está vendo. Nada passa despercebido dos olhos de Deus. Cada injustiça, cada maldade, cada covardia, Ele está dizendo: eu estou te assistindo. Não precisa fazer nada não. Eu sou proteção quando você não pode se proteger. Natanael foi desamparado, senhor. Que proteção que Natanael tinha? Que forma que ele poderia? E aí, olha para você ver. Quando você corre para o versículo 49, Natanael fala: agora eu sei que o Senhor está comigo. Aí Jesus fala com ele o seguinte:
você verá coisas maiores do que essa revelação que eu estou te dando aqui agora. Ou seja, se você está pensando que o livramento que eu te dei é grande demais, seus olhos verão coisas maiores do que essa. Deixa eu dizer para você, o Deus que te livra é o Deus que te guarda e é o Deus que te abençoa também. O Deus que está nesse momento te assistindo debaixo da figueira, e olha aqui, está todo mundo aqui bem vestido, arrumado, perfumado, maquiagem, Mary Kay, mas todo mundo tem um abandono debaixo da figueira. Vou começar de mim aqui. Todos nós estamos aqui, podemos estar aqui aparentemente sorrindo, maravilhosos, mas nós sabemos o que lá dentro da alma estamos sentindo. Mas Jesus me usa para dizer para você nessa noite: eu estou te assistindo debaixo da figueira. Fica tranquilo, você não está desamparado. E isso aqui não é frase motivacional não, isso aqui é frase ativacional de entender que o Espírito Santo, por Deus, cuida de você. Nos momentos mais difíceis, você pode procurar a ajuda de um psicólogo, mas o psicólogo dos psicólogos se chama Jesus, e pelo Espírito Santo ele te traz paz que excede todo entendimento, que há momentos você fala assim, vou desanimar, e ele vem com a paz que excede todo entendimento e cauteriza seu coração. Só tem que confiar. Olha aqui para mim, ele te viu debaixo da figueira, ele sabe quem você é. Você pode estar aqui na frente, aqui todo bonitinho, arrumadinho, mas ele sabe das suas feridas, dos seus traumas, das suas dores. Detalhe interessante, não te rejeita. Ele não te rejeita. As pessoas te rejeitam, mas ele não te rejeita. Ele te aceita como você é, te modifica, mas não te rejeita. Te aperta, te espreme, bate em você se preciso for, mas ele não te rejeita. Não te rejeita. Não te rejeita. Uma segunda coisa que eu aprendo com você é que debaixo da sua figueira existe choro, existe lágrimas, existe dores, mas olha aqui para mim, nunca desamparo. Nunca desamparo. Você nunca vai poder dizer que Jesus desamparou você. Você pode estar sentindo talvez um sentimento de abandono da sua parte, mas uma coisa eu posso te afirmar: na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na fraqueza e na força, Jesus se faz presente com a gente. Nós não podemos queixar de um momento que Jesus esteve com a gente. Nos momentos assertivos, esteve com a gente, e nos momentos que a gente errou, esteve com a gente também. Me dá uma prova bíblica disso. Lembra de Sansão? Quantos erros Sansão cometeu? Aí chega um certo momento que ele quebra a aliança. Aí sim o Espírito Santo sai. Não é assim, irmãos, você erra agora, o Espírito Santo sai de você, não. Não é assim que funciona, não. Imagina, indo e voltando o tempo todo. Nos acertos ou nos erros, irmãos, Jesus está com a gente, irmãos. Você só precisa de uma coisa: não abrir mão de Jesus. Você só precisa de uma coisa: ser fiel a Ele, porque Ele é fiel a você. Você só precisa de uma coisa: integridade com Ele, interesse de coração, adorar somente o nome dEle, servir somente a Ele. E Ele não está muito preocupado com os seus erros, não. Ele está preocupado em te restaurar. A palavra de Deus diz que não tem prazer na queda do ímpio, não. Ele tem prazer em restaurar a ovelha perdida. A palavra diz que, se preciso for, Ele larga as 99 no aprisco, perfumadinha, arrumadinha, e vai em busca daquela que se perdeu. Olha aqui para mim, Jesus está te assistindo debaixo da figueira. Qual que é a sua figueira? Abandono de um pai? Não perdoa o meu pai que me abandonou. Qual que é a sua figueira? O abandono de uma mãe que deveria te amar e não te amou? Qual que é a sua figueira? Uma dor emocional, um trauma que aconteceu com você, um abuso? Qual que é a sua figueira? Qual que é a sua dor? Eu não estou preocupado com ela. Minha preocupação é dizer para você o seguinte: Jesus te assiste nela, e se você deixar Ele curar você, Ele te cura. Se você deixar Ele te transformar na sua dor debaixo da figueira, o lugar da humilhação é o lugar da restauração. Você só precisa deixar Ele estar debaixo da figueira.
E olha aqui para mim, todos nós, vou repetir, temos uma dor secreta, que só a gente sabe. Uma palavra maldita, uma falta de carinho, algo que disseram para a gente que nos travou até agora, uma dor de um pai, uma palavra de alguém que já morreu. Eu não sei qual que é a dor que você sente, eu não sei. Eu sei que você tem uma dor escondida, que você tranca as 7 chaves. Talvez foi uma situação que você quis que seus filhos fizessem, e você, não sei. Todos nós que estamos aqui temos uma dor, mas a questão que eu quero dizer para você é o seguinte: não se preocupe, Jesus te assistiu debaixo da figueira. Ele não está preocupado se você acertou ou se você errou debaixo dessa figueira. Ele está dizendo para mim nessa noite, para dizer para você: fica em paz, eu já te assisti lá debaixo, eu te conheço, eu sei quem você é. Você não me conhece como eu te conheço, mas eu te conheço, e não há nada que você faça que não me faça te conhecer. Eu sei quem você é. É por isso, irmãos, que eu gosto de ser muito honesto, sabe, com as coisas. Eu não gosto de fingir um papel que eu não sou, de maravilhoso. Jesus me conhece, Ele sabe do meu coração, e isso é uma coisa que a gente tem que preocupar se nosso coração for ruim. Mas se o nosso coração estiver em paz com Deus, você tem que se alegrar, porque Ele te conhece, irmãos. Quando eu entendo que Jesus me conhece debaixo da figueira, eu não preciso ficar justificando nada não, irmãos. Você não precisa ficar o tempo todo justificando, não, senhor. Olha aqui para mim, Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe a sua estrutura, Ele sabe a sua intenção, Ele sabe os traumas, Ele sabe de tudo. Era você que não sabia que Ele sabia, mas Ele sabe. O que eu aprendo com você? Com essa revelação da figueira. Fala assim comigo: Ele não só me viu, mas Ele me preparou. Mais forte, Ele não só me viu, mas Ele me preparou. E o mais importante, irmãos, te preservou também. Ele te preparou debaixo da figueira, para você ser quem você é hoje, nele. Mas o mais importante, Ele te preservou. Você está intacto aqui hoje, talvez com feridas, com cicatrizes internas que ninguém vê, mas uma coisa, seu coração tem que se alegrar: Ele te preservou. Você não morreu, você está vivo. Ah, mas eu enfrentei uma depressão forte. Você está vivo. Ah, mas eu enfrentei uma luta muito forte. Você está vivo. Ah, mas a minha saúde esteve estagnada. Você está vivo. Vivo. Você está vivo. E você acha que foi porque as pessoas te preservaram? Porque uma mãe ou um pai cuidou de você? Foi não, senhor. Eu, você, nós somos deixados todos os dias debaixo de algum tipo de figueira. Todos os dias alguém declara que ama e ao mesmo tempo nos odeia. Alguém estende a mão e daqui a pouco estende a faca. Alguém te abraça e te senta a peixeira nas costas. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Jesus te viu debaixo da figueira, e além de tudo, te preservou. Você está bem, você só não sabe. Você só não está sabendo que você está bem. Você só não está sabendo o nível que você está. Mas você está bem, senhor. Você tem casa, saúde, família. Você tem tudo. E o mais importante, Jesus no seu coração. Ah, mas me deixaram. Uhum. E aí? Ah, mas eu perdi no financeiro. Tem passado necessidade? Ele te viu debaixo da figueira. Mas um ponto importante que eu aprendo com você: não foram os seus gritos, não foram os seus choros que te preservaram ou te trouxeram segurança, mas sim a aliança que você fez com Jesus. O que te preserva da morte, porque o texto diz que todos os dias somos entregues à morte,
Não é o quanto a gente grita, o quanto a gente é bom, o quanto a gente acerta, não. É a aliança que nós fazemos em Jesus Cristo. Por isso que se você está aqui hoje nessa noite, e você não tem uma aliança com Cristo, o que é uma aliança com Cristo? Servir a Deus. É dizer, Jesus, o Senhor é o Deus da minha vida. Você não está protegido. Ele pode estar te assistindo, mas você não está protegido. Não é grito, irmão. Não é o quanto mais eu grito, mais eu sou assistido por Deus. Não é o quanto eu mais choro, que eu sou preservado por Deus. Mas é o quanto eu me alianço com Ele. Seu compromisso não é comigo. Seu compromisso não é com os irmãos do louvor. Seu compromisso é com Jesus Cristo de Nazaré. A sua aliança não está baseada em acerto de pessoas ou em erro de pessoas. Você precisa ter uma aliança com Jesus. Ele é que te salva, Ele que te liberta, Ele que te redime. Não adianta fazer aliança com pessoas. Jesus. O foco principal é Jesus. Mais um ponto importante. Os traumas que você conhece e carrega, silenciosamente no seu peito, foram assistidos, e olha aqui para mim, será o testemunho de vitória. Mas não é para você falar assim, não, eu sou bom. Não. Até porque o evangelho não é sobre nós. Mas é para você curar outras pessoas. A dor que você está enfrentando debaixo da figueira vai ser o testemunho que você usará para trazer outras pessoas para Jesus Cristo. Não é para você falar assim, não, eu sou bom, não, porque quando eu faço, não. É para você testificar com a sua boca. Os livramentos que você teve na sua vida, vai ser o testemunho, para alcançar outras vidas. Pastor, eu pitei maconha a vida toda. Vai, não tem como falar glória a Deus, não, vai. Mas eu mudei de vida agora. Então, essa luta que você enfrentou, esse vício que você venceu, servirá de testemunho para impactar outras vidas. Olha aqui para mim. É assim que Deus usa a gente, irmãos. É assim que Deus usa a gente. Testemunho de vitória para curar outros. Traumas que estão aí escondidos, dores que estão escondidas, Jesus te assiste elas. E só tem uma forma de você receber essa cura: quando você deixar os médicos curar você. Detalhe importante: você nunca vai conseguir curar outras pessoas se o ferimento que está dentro de você não foi costurado. Grande erro é querer ajudar alguém estando machucado, não é isso? Por quê? Porque vai pingar gota de sangue no outro. Mas uma coisa que eu quero dizer para você hoje, como boca de Deus: Ele te assiste, Ele te cura, para que a sua cura sirva de testemunho para outras pessoas. Mais um ponto que eu aprendo com você: a força que você acha que você perdeu ainda está em você. Só lembre que você sobreviveu estações piores. Já teve situações piores, irmãos, que a gente viveu. Pandemia é uma prova disso. E olha a gente aqui. Já existiu situações piores que a gente viveu. E olha a gente aqui preservado. Não foi porque você é bom, não. Não foi porque você acertou em tudo, não, irmãos. Foi porque Ele te assistiu debaixo da figueira. E quando eu falo assistiu você, é protegeu você, guardou você. Quando você não tinha força alguma para se proteger, foi quando Cristo te protegeu, irmãos. Olha aqui para mim. Você está achando que todo mundo aqui te ama? Você acha que ninguém nunca planejou, maquinou um mal contra a sua vida? E por muitas vezes, por que isso não concretizou? Espírito Santo de Deus cuidando da gente, nos assistindo. Um pensamento maligno, Deus transforma em um pensamento positivo, tira a pessoa de foco. Quantas vezes a gente nem soube que estávamos entregues à morte? Estávamos entregues à morte, mas a mão do Senhor estava lá, nos protegendo. O que eu quero dizer para você nessa noite, acompanhando o texto? Não precisa fingir de fortão para Jesus, não.
não precisa apresentar como um crente maravilhoso, perfeito. Isso aí você consegue convencer os homens, os que estão aqui. Para Jesus, não precisa pintar nenhum papel, porque Ele te assistiu debaixo da figueira. Ele sabe quem você é de verdade. E quando você entender isso, vai ser tão libertador, sabe por quê? Você vai querer parar de impressionar as pessoas. Porque quando você entende que Jesus já te conhece, não há necessidade alguma de querer provar nada para os outros. Você vive mais em paz, você se conforta com algumas coisas, você para de querer entender tudo que está acontecendo, você para de querer dominar todas as situações que você não domina. Quando você entendeu o quê? Que Jesus te assistiu debaixo da figueira. Não foi Filipe que te chamou, não. Porque antes de Filipe te chamar, ele já te falou: eu te conheci, eu sabia quem você era. Mais um ponto importante: quem já viveu algum momento na caminhada com Cristo que se sentiu desamparado? Parece que as suas orações não chegam no céu. Parece que quanto mais você ora, mais problema aparece. Quem já viveu essa situação, levanta a mão para me ver. Quanto mais você busca uma resposta de Deus, parece que Deus se silencia. Quanto mais você bate o joelho no chão, entra no seu quarto secreto e fala: Deus, me atende, usa alguém para falar comigo, parece que Deus fala assim: não vou responder você não. Deixa eu dizer para você algo muito importante, como resposta disso. Lá na frente, você vai entender o porquê parece que Ele não te respondeu. Você vai entender. Até porque leva tempo para que tenhamos maturidade para discernir o que é a voz de Deus. Lá na frente, você vai entender o porquê que Deus aparentemente silenciou para você. Na vida aqui de Natanael foi: vejo que és um homem sem dolo algum, e eu te assisti debaixo da figueira. Presta atenção, Natanael cresceu a vida toda sentindo desamparado. E você sabe qual é o significado do nome Natanael? Deus deu. Fala assim comigo: Deus deu. Natanael significa Deus deu, Deus entregou, Deus ofertou. Aí Deus dá, porque presta atenção, o cara cresce na cabeça dele entendendo que ele é uma oferta de Deus para alguém, e aí ele é desamparado. Qual que é o sentimento de ausência de resposta a vida toda de Natanael? Mas presta atenção, os nomes bíblicos, todos eles têm significados. Inclusive na mudança de vida de alguns, o nome era o quê? Mudado também. Sarai para Sara, Abrão para Abrão, tem um significado. Aí Natanael cresce a vida toda se sentindo desamparado, rejeitado, e o significado do nome dele é Deus deu, Deus presenteou. Agora imagina a mente desse cara crescendo, tendo o sentimento que ele é um presente de Deus na vida de alguém, e ele é rejeitado. Só que lá na frente ele pôde compreender o que parece que foi ausência de resposta a vida toda. Deus estava presente com ele. Ele foi deixado pelos homens, talvez por uma mãe, talvez na parte emocional, mas Jesus assistiu Natanael o tempo todo. Mais um ponto importante: quem está sendo edificado? Olha aqui, irmãos, não importa as tribulações, Deus é Deus presente. Você pode levantar as mãos para o céu e falar: obrigado, Senhor. Não importa as tribulações, não importa as lutas, Deus é socorro presente na hora da angústia. Não importa o que fizeram, o que vão fazer, Deus é Deus presente. Não é Deus distante, é Deus que assiste, é Deus que acompanha sua trajetória. Por isso que uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração: só tem uma coisa, temor a Deus. Hoje na escola dominical eu falei sobre isso, Provérbios: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
E os tolos rejeitam isso. Só guarde uma coisa: sua confiança em Deus. Só guarde o seu coração depositado em Jesus. Não inventa muita moda. Olha aqui, para servir a Deus não precisa de muita moda. É a tal da religiosidade que inventou isso. Para servir a Deus eu preciso de quê, irmãos? Vamos ver. Aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador e continuar caminhando em Cristo. O que mais que eu preciso? Batizar, sim ou não? Tomar ceia e servir a Deus. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de campanha, eu não preciso de corrente de sal, eu não preciso passar aqui. Não, eu só preciso continuar seguindo de glória em glória. Agora a religiosidade, Sansão, é que dificulta. É muita regrinha, é muita coisinha, é muita travazinha, é muita coisinha difícil. Você não precisa disso não. Você só precisa continuar firme, porque você também é assistido nas tribulações. E eu quero dizer algo muito importante, profético para a sua vida. O lugar da sua ferida será o mesmo lugar onde Jesus te usará para curar outros. Na situação que foi a sua ferida, vai ser o lugar onde Jesus vai te curar, para que outras pessoas sejam curadas também. Você podia receber isso para a sua vida de verdade aí. É um trauma que você teve? Pois é. Ele vai usar esse trauma para ser testemunho para curar outras pessoas. É um abandono que você teve? Ele vai usar esse testemunho para que você possa dizer para outras pessoas que ele é um pai presente, mesmo que o pai da terra, pai humano, te esqueça. É uma situação que você entende que você se sentiu desamparado pelas pessoas? Pois é. Ele vai usar essa dor para te sarar lá naquele lugar, para que você então conte testemunho que ele esteve com você. E por último, quando ninguém mais acredita em você, Jesus se apresenta dizendo: eu estou aqui te assistindo. Irmãos, olha aqui para mim. Pai pode desamparar, mãe pode desamparar, igreja pode desamparar, pastor pode desamparar, membros da família podem desamparar. Jesus não desampara. O recado de Jesus é: te assistir debaixo da figueira, sei justamente quem você é. Você não me conhece como eu te conheço, mas eu sei quem você é, e eu sei qual que é a obra que eu dei na sua vida. Eu sei quais são os planos para a sua vida, e os meus planos, eles não podem ser frustrados. Eu fui alguém que te dei como presente para alguém. Você foi rejeitado, mas eu te adoto novamente, eu te resgato de novo. Eu estive com você nas suas aflições. Olha aqui para mim. Vai comigo no versículo 50. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essas. E acrescentou: em verdade lhe digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você que tem um problema, uma dor, uma fraqueza, que Jesus assistiu e te viu debaixo da figueira, você vai viver experiências com Deus extraordinárias, de cura, de transformação, de libertação. Você, eu, nós seremos novas criaturas em Deus. Não desampara, não desanima, não desiste. Isso aqui é profético para a sua vida. Jesus te assiste nas suas fraquezas. Ele é socorro bem presente. Você só não pode desanimar. Você não pode desistir de servi-lo. E por mais que as agitações estejam pesadas, irmãos, uma hora o deserto tem que passar. Que dure 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos. Sansão, uma hora o deserto vai passar. Uma hora essa luta, ela tem que passar. Uma hora essa angústia do seu coração, ela tem que sair. Viva o momento de dor. Viva
o momento de desespero. Pode viver. É importante você viver isso. É igualzinho, eu não entendo quando alguém está perdendo um ente querido, a pessoa fala, não chora não. Como é que não chora, carniça? Eu acabei de perder alguém que eu amo aqui, ué. Como é que eu vou reprimir um choro dentro de mim, ué? Eu acabei de perder alguém que eu amo. Como é que você vira para alguém que perdeu alguém que ama e fala, não chora não? Não, a pessoa tem que o quê, irmãos? Pôr para fora aquilo aqui. Olha aqui para mim. Pode pôr para fora sua dor. Jesus te assistiu lá, debaixo da figueira. Pode pôr para fora. Porque quando você põe para fora e deixa ele ver de verdade, ele te cura, irmãos. Ele te sara. Ele te transforma. Ele te limpa. O que eu quero dizer com você nessa noite? Não precisa vestir uma roupagem de maravilhoso. Viu, Gel? Ele te conhece. E ele te conhece nos acertos e nos erros. Na intensidade do seu coração. Ele te conhece. Por isso que eu quero dizer algo para você muito importante. Sirva a Deus, irmãos. Amém ou não amém, Denise Basílio? Sirva a Deus do jeitinho que você é. Mude ali alguma coisa, um comportamento, mas sirva a Deus na intensidade do seu coração. Não faz bonito para os outros, não. Na simplicidade. Você gosta de ajoelhar? Se é do seu coração o desejo de ajoelhar, ajoelhe-se. Se é para aparecer, para. Ele já te conhece. Ele já sabe quem que você é. Se você gosta de orar com mais intensidade, porque você gosta de orar assim, é a forma como você se identifica com Deus, continue orando. Mas se é alguma coisa para os outros ver, precisa não, ele já te conhece. Isso é bom ou ruim, né? Se você está sendo difamado, caluniado, mal falado, fica em paz. Ele te conhece. Ele te conhece. Ele te viu debaixo da figueira. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Você foi abençoado? O que eu acho mais importante e extraordinário de Jesus é que em momento nenhum ele denigre a imagem de Natanael. Se foi no sentido aqui figurativo, ou seja, uma luta que ele assistiu de Natanael, ele não expôs a dor de Natanael. E sabe uma coisa que a gente precisa aprender com Jesus? É parar de expor o irmão da igreja. É parar de expor a dor do outro, irmãos. Você pode dar glória a Deus aí? Ou, você sabia que o povo mais desunido é o povo crente? O povo mais desunido que tem são os crentes. Você já viu algum maçom falar mal de maçom? Você conhece algum maçom? Alguém conhece para me falar que um maçom que fala mal de outro maçom? Não. Se vocês têm alguma dificuldade entre eles, eles resolvem lá dentro da maçonaria deles lá. É ou não é? Você já viu algum católico falar mal de outra paróquia? Já viu? Vocês conhecem algum católico que fala mal de outra paróquia? Que são várias paróquias, né? A Apostólica Romana, são várias paróquias, você não vê. Mas você vê crente difamando crente, acabando com crente. Viu o outro que caiu? Viu o outro que foi derrubado? Viu o outro que foi exposto? Deus conhece o nosso coração. E isso aqui é bom para quem tem um coração puro, mas também é uma coisa de sentença para quem tem um coração mau. Vamos orar? Deus, nessa noite nós queremos apresentar as nossas vidas ao Senhor. Podemos estar aqui arrumados, perfumados, bonitos, aparentemente bem vestidos, mas o Senhor conhece o nosso coração. Quem sabe nós estamos amargurados, entristecidos, desanimados, estamos pensando em parar a jornada, porque o sentimento que nós temos no nosso coração é porque um pai e uma mãe nos abandonou, familiares nos deixaram, amigos nos deixaram, ataques, acusações, desânimos, rejeições alcançaram o nosso coração. Mas a palavra que o Senhor me leva e direciona a trazer hoje é que o Senhor nos assiste nas nossas dores. O Senhor estava lá. Embora talvez o Senhor não fez da forma como eu queria que fizesse, da forma como eu esperava que acontecesse, a palavra que o Senhor tem para nos dar hoje é: eu estava te assistindo e não te desamparei. Quando você pensou em parar, eu estava lá. Quando você pensou em desanimar, eu era socorro bem presente, eu estava lá, só você não tinha visto ainda.
Por isso eu quero pedir o Senhor nessa noite sobre o teu povo. Guarda o coração do teu povo. Se existe algum trauma, alguma dor, alguma marca, algo que está contaminando o coração desse homem e dessa mulher internamente, que só ele sabe, que o Senhor possa assistir nas fraquezas, Senhor, nessa noite. Guarda o coração do teu povo. O que eu tenho percebido hoje são pessoas adoecendo emocionalmente e espiritualmente. Por isso eu quero pedir ao Senhor nessa noite, nos assiste debaixo da figueira. Eu não sei qual que é a dor desse irmão, mas todos nós fomos abandonados debaixo de alguma figueira. Por isso eu quero pedir ao Senhor, guarda-nos em situações de fraqueza, em nome de Jesus.